Se você é social media e odeia estudar, sinto muito, pode mudar de profissão, porque esse trabalho não é pra você. Quando você tá começando nessa área, você percebe que existe conteúdo infinito. Como montar uma estratégia, como se tornar uma boa social media, como prospectar os seus primeiros clientes. É conteúdo que não acaba mais. Fora todas as áreas que você precisa estudar. Marketing, copy, design, edição de vídeo. E aí acaba ficando difícil de você entender o que realmente vale a pena você focar e o que você pode deixar para entender depois. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que realmente é essencial você estudar se você quer se tornar uma social media bem paga, valorizada e diferente de 99% do mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu sou Rayane Azevedo, sou formada em cinema e publicidade e propaganda e já trabalho como social media há mais de 7 anos. Aqui no meu canal compartilho dicas sobre carreira, marketing, rotina e todo o universo de social media. Mas chega de enrolação, vamos pro conteúdo do vídeo. Quando a gente começa nessa área, é comum achar que a gente precisa saber absolutamente tudo. Mas a verdade é que existem alguns conhecimentos e algumas áreas que são essenciais você saber para executar um bom trabalho. Então, se assim como eu, você é social media, eu vou te contar quais são as áreas que você precisa priorizar e começar a estudar ontem. Primeiro pilar: comportamento humano. Afinal, você está nas redes sociais e elas são sociais por um motivo. Existem pessoas envolvidas. Se você não entende quais são os comportamentos dessas pessoas, não adianta você entender sobre edição de vídeo, sobre a copy mirabolante, porque tudo vai depender do comportamento. Por que elas compram produtos que têm as embalagens mais bonitas? Por que elas gastam tanto dinheiro com X marca e não com a marca Y? Esse é o básico que você precisa dominar quando você trabalha com marketing. E um livro super interessante que eu te indico para você pelo menos aprender o beabá é A Lógica do Consumo. Eu, inclusive, utilizei no meu TCC. Ele vai te dar um norte sobre esse tema e com certeza você vai poder aplicar muito dos pontos que ele ensina ali nos conteúdos dos seus clientes e no seu próprio posicionamento. Segundo, parece óbvio, mas não é. Muita gente deixa isso de lado e só vai fazendo no feeling, no piloto automático, que é entender o algoritmo daquela rede que você está trabalhando. O algoritmo do Instagram é um, do TikTok é outro, do YouTube é outro completamente diferente. E às vezes os conteúdos dos seus clientes não estão performando bem porque você não entende qual é o algoritmo daquela plataforma. E como ele está sempre mudando, é importante que você separe ali pelo menos 1 hora da sua semana para entender como o algoritmo está funcionando e como você pode criar conteúdos que vão agradar de certa forma esse algoritmo e consequentemente entregar mais resultados para os seus clientes. Analise como funciona o alcance naquela plataforma, como as métricas são medidas, qual a métrica que é mais importante naquela plataforma, quais são os formatos de conteúdo que eles costumam entregar mais. Assim você já vai estar à frente de muita gente que se intitula como profissional e não entrega nem metade disso. Outro pilar é o design. Por mais que você não goste, por mais que lá na frente você delegue essas tarefas, é importante que você saiba pelo menos um mínimo de hierarquia visual, composição, psicologia das cores, identidade visual, estética, harmonia como um todo. Mesmo que você delegue, como é que você vai saber falar para aquela pessoa se tá bom, se tá ruim, o que ela precisa melhorar, se você não tem um domínio pelo menos básico daquela área? E eu gosto sempre de defender isso. Você não precisa ser um design profissional, mas você precisa ter o profissionalismo de pesquisar sobre essa área e entender minimamente. Próximo pilar, que muita gente gosta de se intitular falando que é especialista nisso, mas quando chega a hora de olhar realmente para a prática da coisa, não faz a menor ideia de como se constrói, que é estratégia. Se eu sentar aqui com você agora e te pedir para desenhar uma estratégia sem o ChatGPT, você vai saber fazer? No papel e caneta? Provavelmente muita gente vai responder que não, porque vocês não foram ensinadas a pensar no estratégico. A sua cabeça tem sido moldada para dominar um hackzinho, para usar aquela estratégia que viralizou fulano e ciclano, mas uma estratégia de verdade você não sabe montar. E aí você só tá postando conteúdo no feeling, mas você não tá analisando esses resultados. Você não entende o que performa e se performa, por que performou.
Quais são esses números? Por que eles são tão relevantes? Ou por que eles são tão irrelevantes para o negócio da sua cliente? Porque nem todo negócio vai ter muita curtida, mas vai ter vendas. E é a estratégia que define o que importa e o que não importa. O seu trabalho não é simplesmente soltar um conteúdo, postar alguma coisa. Você precisa desse olhar analítico. Agora, esse daqui eu confesso que é o meu queridinho. Muita gente não dá a devida importância que esse tema deveria ter, mas é muito importante, se você tá nesse vídeo até esse momento, que você valorize, que é inteligência emocional. Afinal, você vai lidar com pessoas, seja produzindo conteúdo para elas, ou seja, o público das suas clientes, ou então os seus próprios clientes. Então você precisa ter um mínimo de inteligência emocional para poder lidar com isso. Senão, na primeira crítica que você ouvir, você vai ficar desestabilizada. Você vai querer desistir. Você vai questionar o seu próprio valor. Então é muito importante que você estude sobre inteligência emocional. Vai no básico mesmo, pegue esses livros aqui que estão passando na sua tela, que vão te trazer pelo menos o comecinho, a pontinha do iceberg, para você se aprofundar mais nesse assunto e se tornar uma profissional acima da média. Agora, se você trabalha como social media ou deseja começar nessa área e quer conteúdos valiosos sobre isso, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui eu sempre falo sobre marketing, criação de conteúdo, a minha rotina como dona de agência, tudo para te ajudar a se tornar uma profissional melhor. Aproveita e já comenta aqui embaixo se você já estudou sobre alguma dessas áreas ou então qual que é a sua favorita, que eu vou adorar conhecer. Um beijo e até os próximos vídeos.